tarde está no ar o jornal História em Foco. Hoje trazemos um dos personagens mais controversos e fascinantes da história mundial, Napoleão Bonaparte, um homem que saiu de uma pequena ilha e conquistou quase toda a Europa. Um líder que mudou a política, a economia e a guerra na França, e influenciou e deixou marcas no mundo moderno. Hoje vamos entender como Napoleão ascendeu a seu poder em meio ao caos da Revolução Francesa, as suas principais conquistas, as guerras que traçou e como a sua ambição levou à derrota. Prepare-se para uma viagem no tempo. A história vai começar agora. Estamos na França no final do século 1701 a 1800, onde acaba de sair a Revolução Francesa, um período de transformação e estabilidade política, onde o povo luta pela liberdade, igualdade e fraternidade, mas o que encontrou foi fome, crise e insegurança. O Napoleão Bonaparte é um jovem oficial e talentoso. Nesse cenário surge Napoleão Bonaparte, um jovem oficial, talentoso e ambicioso. Suas vitórias na Itália o transformaram em um herói nacional. Nesse cenário, em 1799, Napoleão Bonaparte pediu apoio, onde deu o golpe 18 de maio, instalando e consolando com ele no comando. Ou seja, em meio à crise, a França buscava um salvador, e Napoleão soube apresentar exatamente assim, como um homem capaz de restaurar a ordem. E ele não só restaurou, como concentrou o poder nas suas próprias mãos. Exato, o jovem general que dizia defender as ideias da Revolução acabaria se tornando o novo imperador da França. Mas antes disso, ele reformou o Estado, reorganizou a economia e conquistou a confiança do povo. Em 1408, na França, Napoleão Bonaparte promoveu ser imperador da França. Ele próprio colocou a coroa na sua cabeça. E ele fez um gesto simbólico, onde dizia: o meu poder vem de mim, não vem do Papa e nem de ninguém. Napoleão Bonaparte promoveu criar código e base nas leis civis e na administração e na educação. Reorganizou a educação e a administração e fortaleceu a economia e o exército, mas Napoleão queria dominar toda a Europa. E foi aí que começou a fase mais intensa e destrutiva do seu governo, as Guerras Napoleônicas. A França se expandiu rapidamente, mas o preço foi alto. Milhões de vidas perdidas e uma Europa em constante conflito. Entre todas essas batalhas, uma ficaria marcada como o começo do fim, a invasão da Rússia. Em 1412, Napoleão Bonaparte invadiu a Europa. O motivo foi que Czar Alexandre desobedeceu e bloqueou o continente, uma medida que enfraquecia a Inglaterra, onde ele reuniu um exército com mais de 600 mil homens de várias partes da Europa. Porém, os recursos eram constantemente negados em todo o seu caminho, onde isso aconteceu, que era a famosa estratégia da terra arrasada. Quando ele chegou na cidade de Moscou, as cidades estavam em ruínas e vazias. O inverno chegou, o frio era mortal e as tropas começaram a passarem por fome e aparecer doença. Foi uma tragédia gigantesca. Mais de 600 mil soldados e menos de 100 mil crianças. Foi um desastre total. A derrota da Rússia mostrou que até o invencível Napoleão tinha limites. A partir dali, o Império começou a desmoronar, uma verdadeira virada na história da Europa. Professora, depois da derrota na Rússia, Napoleão ainda conseguiu voltar ao poder? Como isso foi possível? Na verdade, ele conseguiu realmente voltar ao poder. No ano de 1814, ele teve uma série de derrotas, ele teve que abdicar e ter sido exilado na ilha de Elbas, perto da Itália, centro da França. Mas no dia seguinte ele conseguiu voltar para a França e foi recebido com entusiasmo pela população. Esse retorno que ele teve foi chamado de governo de 100 dias. Um verdadeiro retorno triunfal, mas também desesperador. Napoleão tentava provar que ainda podia governar e restaurar a glória da França. Exatamente, ele prometeu que iria governar de uma forma moderada e institucional.
Porém, as potências da época europeias, que eram a Inglaterra, a Áustria, a Rússia e a Prússia, formaram uma nova aliança para que eles se desconstruíssem e marcharam contra ele. E o resultado foi a Batalha de Waterloo em 1815. Sim, essa batalha definiu o seu fim na carreira, né? Ele, após essa derrota desta batalha, ele teve que se exilar em uma ilha chamada Santa Helena, que fica no Atlântico. E ele ficou nesta ilha até a sua morte, em 1821. É curioso, Napoleão construiu o império em poucos anos e perdeu em apenas 100 dias. É uma trajetória que mostra que o poder pode ser tão temporário quanto grandioso. A história de Napoleão Bonaparte é um exemplo de genialidade e tragédia. Sem dúvidas, ele foi um homem de visão e coragem, mas também de orgulho e vaidade. Transformou a França em uma potência, criou o Código de Leis moderno e inspirou gerações. Mas sua ambição desmedida levou milhões à guerra e à morte. Napoleão nos ensina que o poder precisa vir acompanhado de sabedoria e limites. É que a grandeza de um líder está em saber onde pode ir e quando deve parar. E assim encerramos essa edição especial do jornal História em Foco. E hoje vimos como Napoleão Bonaparte ascendeu ao topo do poder, revolucionou na Europa e por fim foi derrotado por sua ambição. Que a história de Napoleão sirva como reflexão para a gente sobre o poder, a liderança e o valor da responsabilidade. Um homem que marcou o seu tempo e que ainda desperta admiração e debate em todo mundo. Obrigado por nos acompanhar. Até o próximo História em Foco, onde o passado ganha vida diante de você.